Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou falar sobre um dispositivo que as pessoas, acredito eu, que têm ouvido falar, mas eu não vou entrar em muitos detalhes, eu quero entrar simplesmente na necessidade que de fato ele faz para você. Eu vou falar sobre os dispositivos de armazenamento sólidos, que é muito falado hoje em dia, que são os SSDs. E eu quero explicar para vocês as diferenças, como você faz a compra deles, como você faz também para saber se sua placa-mãe é compatível ou não com um modelo ou com outro. A gente tem 3 modelos hoje de SSD no mercado que acaba gerando uma certa dificuldade quando você vai fazer a aquisição. Primeiramente, eu quero falar sobre o porquê de termos um SSD em nossa máquina, porque talvez você está assistindo e você não faz nem ideia do que eu estou falando. O SSD ele foi desenvolvido para resolver problemas principalmente de travamentos, máquinas, computadores que trabalham com a lentidão excessiva, ou seja, com a transferência de dados muito limitados. Que eu estou falando agora do HD antigo, que é onde armazenava os dados, ou seja, armazenam dados ainda, porque tem muita máquina que trabalha com HD de disco rígido. Isso faz com que o sistema ele trabalhe lento. De acordo com que o sistema de informática, como os sistemas operacionais, eles foram evoluindo ao longo dos anos, automaticamente os sistemas de HDs convencionais também não foi sendo adequado para sustentar essa arquitetura nova de sistemas operacionais. Por isso que foi lançado o SSD. Uma que ele é mais econômico, ou seja, ele gasta menos energia. Ele não tem aquele dispositivo de agulha, né? Que é o disco rígido, ele trabalha com agulha magnética. Isso faz com que ele tenha menos perda por efeito Joule, que são os aquecimentos. Isso torna ele bem em desuso nos últimos dias, nos dias de hoje. Mas algumas pessoas ainda usam esse sistema. Em comparação com o SSD ele já traz uma velocidade de transferência de dados muito maior, coisa que se você tirar o HD antigo e colocar um SSD novo, você já vai perceber que a sua máquina ela está muito mais rápida, muito mais fluida. Você consegue acessar uma pasta, ver um vídeo, fazer um upload de um arquivo, baixar um vídeo, coisas com muito mais agilidade. Isso faz com que o seu tempo também seja reduzido. Se você tem pouco tempo para fazer uma atividade e um computador lento, você vai precisar de 2 tempos para fazer a mesma atividade, sem que você poderia fazer ela usando um SSD. Ou seja, resumindo, o SSD ele traz economia de tempo para você. Essa é uma grande necessidade que torna o SSD muito útil nos dias de hoje. Mas aí você deve estar se perguntando então, mas como que eu faço para saber qual modelo de SSD o meu computador, o meu notebook, ele aceita? Primeiro eu vou falar de 3 modelos que a gente tem no mercado hoje. Temos o SSD, que é esse SSD aqui, é o SSD de 2,5 polegadas, que é um SSD que veio para substituir o primeiro modelo de HD antigo, que é o HD SATA. Esse aqui já vem com a conexão do mesmo HD antigo, que é o HD SATA 3, que é chamado de HD de 2,5 polegadas. Porque o HD antigo ele tem 3,5 polegadas, esse aqui é um pouco menor, porque ele é mais compacto, isso faz com que ele seja mais econômico. Então ele já, se você retira o HD antigo, já encaixa esse é o HD de 2,5 polegadas. Já temos outro modelo no mercado que é chamado de SSD M2. E qual que é a diferença um do outro? A diferença um do outro é simplesmente na conexão. Esse usa cabo, esse usa slot. O slot é uma partição que tem direto na placa, seja no notebook, seja na placa-mãe, que você encaixa esses contatos aqui direto na placa. Isso é bom porque sua máquina já tem um HD com esse modelo. Se sua máquina tem a compatibilidade de trabalhar com esse SSD, você adquire esse, coloca, instala o sistema operacional nesse, a máquina vira outra, fica muito mais rápida, e você deixa o HD antigo para simplesmente guardar seus dados.
fica ótimo. Então você só vai fazer o uso aqui do sistema operacional. Então, esse SSD é o M2 com tecnologia SATA 3, igual esse. Também temos um outro modelo de HD que é chamado de HD. A gente fala HD, costuma falar HD, mas na verdade HD significa hard disk. Esse aqui não é um hard disk, ele é um dispositivo de armazenamento sólido, que é a tradução direta de SSD, porém ele não tem agulha e muito menos disco. Então a gente fala HD, mas não é HD. Só para contextualizar. Este SSD, ele trabalha com SATA 3, que é a tecnologia. Agora tem um novo modelo de SSD, que é chamado de SSD NVMe. E antes de falar do SSD NVMe, quero falar sobre a velocidade desse HD aqui, desse SSD. Ele tem uma velocidade, não sei se você consegue ver, de até 545 megabytes por segundo. Esse HD aqui tem uma velocidade de até 600 megabytes por segundo. Você conseguiu ver que os dois tá praticamente a mesma coisa? A única diferença que muda, igual eu falei, é o slot. Já o HD, na verdade o SSD NVMe, que é uma tecnologia de memória não volátil, ou seja, uma memória que não perde os arquivos. Esse SSD NVMe, por enquanto eu não tenho ele aqui ainda, mas está para chegar para mim. Vou até colocar a foto dele aqui, ó. Ele é diferente por causa dessas entradas aqui, ó. Essas entradas, se você faz uma pesquisa na internet, você vai ver que é uma entrada M mais B, que são os nomes desses slots. Mas isso também não muda muito, muda de acordo com a sua placa, mas a tecnologia é a mesma. Então, se você usa um SSD NVMe M2, que usa nesse slot aqui, ele vai ter uma velocidade muito superior a esse. Em alguns estudos, eles dizem que chega até 8.000 megabytes por segundo. Você deve estar se perguntando, mas espera aí, 545 megabytes para 5.000 megabytes é muita coisa. E de fato ele é excelente, é muito melhor do que esse. Mas aí você vai se perguntar, então é melhor comprar um NVMe. Aí que entra o detalhe. Essa tecnologia NVMe ela é bem recente, se eu não me engano 2015, 2017 para cá. Por isso você tem que fazer uma pesquisa também primeiro, antes se a sua placa é compatível. Se ela é compatível, sim, melhor você comprar um NVMe. E se não, você compra esse aqui. Lembrando que todos SSD, sendo esse modelo M2 ou sendo esse SATA 3 de 2,5 polegadas, qualquer um que você comprar, você vai estar muito bem servido, porque ele faz com que sua máquina tenha uma aceleração de velocidade muito mais rápido do que comparado com o HD convencional. Só para você ter uma ideia, o HD convencional, que é o HD de disco rígido, ele tem uma velocidade de no máximo 200 megabytes, ou seja, é menos da metade comparado com esses dois carinhas aqui, ó. Por isso vale muito a pena colocar na sua máquina, que ela vai ter uma nova vida, ela vai revigorar suas energias. Sem falar que você vai também economizar na conta de luz, porque ele vai gastar menos energia comparado com um HD convencional. Eu acredito que já tirei as dúvidas, mas se caso tiver ficado alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu também vou deixar o link caso você queira adquirir tanto o Blue quanto o Green, e também vou deixar o meu contato se você quiser fazer perguntas diretamente para mim. Tudo bem? Espero que eu tenha ajudado. Fique com Deus, aquele abraço e se